Bom, como eu estava falando, aí a gente estava falando de deltas que a gente pode identificar nessa imagem aí da Cabala, que representam tanto Jesus quanto o anticristo, né? E quando você olha abaixo do Keter, que é a coroa, né, que é o domínio, o poder que está sobre o todo o restante, você tem duas sefirotes ali alinhadas na horizontal, que é a Binah, que é a inteligência, e a Hokmah, que é a sabedoria. Então, quando você traça o delta, pegando essas sefirotes, você começa a perceber algumas características que determinam quem é a figura de Jesus da Dextra e quem é a figura da Sexta, até o momento do nosso amigo JCK. E aí você observa o seguinte, que as sefirotes que dão a característica de Jesus, elas vão pegar exatamente as seguintes características: inteligência, sabedoria, o rigor, a misericórdia e o fundamento. Falando na sequência, da esquerda para a direita: Binah, inteligência; Hokmah, sabedoria; o Gevorah, que é o rigor; o Exod. É Hesed. Eu não sei pronunciar. Hesed. Hesed. Isso. É a misericórdia, e culminando lá no pontinho do delta para baixo, Yesod. é o fundamento, né, que é a estrutura. Sod. Entretanto, não passa ainda não, tá? Entretanto, no meio desse delta aí, que é nada mais nada menos do que uma observação de 5 pontos característicos, aquilo que determina quem é Jesus, você tem um que está bem no meio aí, que não aparece, né? Que é tanto o Da'at, que é o oculto, quanto o Tiferá, que é a beleza. Então a gente tem que olhar o seguinte: na verdade, aqui não são apenas 5 pontos visíveis, mas eu tenho 2 que vão acrescentar aqui, que vão me dar 7 pontos que vão me mostrar quais são as características da Dextra do Criador. Então, a gente elencando, ali eu teria o seguinte grupo de características que mostra quem é Jesus para a gente, que nasce lá da parte de cima, abaixo do Keter, né? Abaixo do domínio, e que vem com inteligência, sabedoria, rigor, misericórdia, beleza, mas que tudo isso, e toda essa conjunção de capacidades, elas, de certa forma, não foram manifestas a todos. Apenas alguns poucos privilegiados, entre aspas, que viram e aceitaram e entenderam toda essa manifestação. Então, essas sefirotes, de certa forma, estão alinhadas de uma maneira, e o próprio desenho do delta para baixo mostra que é algo que vem de cima da parte do alto, que vem da parte do Criador, e que se direciona para o fundamento, que é onde a gente está. Malhut. Se direcionando para... Fala, João. O Geburah, que é o rigor, significa o lado mal de Deus? Significa a justiça, né? Justiça, tá. O rigor da justiça, né? O outro é misericórdia, né? Não é bem o lado mal, mas é o lado da consequência. O rigor da consequência. Né? Certo. E o Esod? O Esod é a misericórdia. Não, o Esod, perdão.
É o Jesus é fundamento. o fundamento. É o Fundamento? fundamento. O que seria o fundamento? É onde está estruturado todo o nosso mundo. É alicerce, João. É alicerce. Fundamento é o alicerce. Exatamente. Então a gente pode enxergar isso daí como um delta que desce com todas essas características para trazer um fundamento. Sim. Alguns poucos enxergaram todas essas características e a beleza disso tudo. Por isso que dentro do delta a gente ainda encontra o oculto e a beleza. Já esse delta para cima, que a gente está olhando agora, ele representa a figura do anti-Machia, né, do anticristo. E aí, quando a gente olha para esse delta para cima, que é a representação aí do anticristo, a gente tem uma base, que é a linha aqui da horizontal, onde a gente tem o Rod, que é Rod, assim que pronuncia? Isso, Rod. E o Netzah. Netza. Então, o Rod seria a glória e o Netzah seria a vitória, né? Na base desse delta aí que está se direcionando para cima. E ainda pega duas Sefirot que são as mesmas da Dextra. Da Dextra, que é o Gevurah e o... Como é que é a pronúncia? Hesed. Hesed. Enxerga o H como R aí, tá? Hesed. Isso. E que leva até o Keter, que está lá em cima no topo, na coroa. Eu não sei se você consegue ver agora, João e Lília, que ficaram em dúvida. Oi. Repara que o delta, ele está pegando de topo a topo. O delta para baixo, que estava representando Jesus, que ia do Keter até o Yesod, até o fundamento, agora o que está acontecendo é a inversão dele, que está entre a glória e a vitória e está indo até o Keter. Uhum. Entendeu? Então, esse delta, ele está, de certa forma, pegando praticamente todas as Sefirot e trazendo essa característica que é o do anti-Machia, né? Do anticristo. Enquanto no primeiro delta, que era o delta da Dextra, onde você tem a base acontecendo na inteligência e na sabedoria do Criador, que se projeta para o fundamento, que é a Terra. No caso do anti-Machia, é da Terra que se projeta as características que vão levar ao Criador. Ou seja, de uma forma a gente pode entender da seguinte maneira: do imaterial que se projetou no material para trazer o fundamento, e do material que vai levar aqueles que já, de certa forma, já foram divididos aí, separados, até o Criador novamente, que está lá em cima no Keter, no domínio. Então, esses dois deltas, e é interessante observar que o posicionamento dos dois tem uma relação direta com a forma como eles determinam essas características, ou seja, as características da Dextra do Criador, elas são emanadas, de certa forma, mais próximas do domínio do Criador e que vão sendo direcionadas para o fundamento, né, para Malhut, são direcionadas para o nosso mundo, enquanto que a da Sextra, ela é organizada de uma maneira em que vai levar tudo que é o material para voltar ao domínio, ao Keter, à coroa, né? Então, basicamente, essas características aí
elas determinam de maneira oposta quem é cada lado. Então, eu tenho, na minha base do delta da dextra, a inteligência e a sabedoria como base e fundamento, como base e estrutura, enquanto que... Como é que é, Lili? Perdão. Fala aí, abre o microfone e fala, por favor. Vê se tá correto aí o que eu entendi até agora. Que o delta para baixo, o invertido, ele tá como se fossem os valores invertidos. Justamente o delta para baixo, simulando como se fosse o Cristo, o falso Cristo, porque a gente entende que delta para baixo era negativo, né? Mas que no sentido da sua explicação é porque está ligando o Criador, a Terra com o Criador. E toda a sua bondade e justiça. Já o delta para cima indica o falso Cristo, que é no sentido que vem, parece que vem do céu para a humanidade, mas que na verdade é o poder que vai querer reinar ainda com ego. É isso? Um insight que eu tive. No delta para cima, ele tem o fundamento. Não, desculpa. No delta para baixo, que é a dextra, Boa noite, André. ele tem o fundamento. Já no delta para cima, ele não tem o alicerce, fundamento, alicerce, né? Então, por isso que é palha. Exatamente, João. E Lilian, o delta para baixo, que representa a dextra do Criador, é aquilo que é a base do triângulo, a base do delta, ou seja, a linha horizontal, ela parte do alto para o fundamento. Então, por isso que, para a dextra, o delta está invertido. Por quê? Porque o delta vai culminar no fundamento. Então, ele vai partir da sabedoria e da inteligência, que está lá no topo, lá em cima, próximo do domínio, do Keter, e vai direcionar, canalizar isso para Malhut, fazendo o primeiro fundamento, que é o Yesod. Primeiro gerando esse fundamento, esse alicerce, que é o Yesod. E o anticristo é exatamente o oposto. Fala, João. Henrique também quer falar. Não esqueci que eu ia falar. Pode continuar. Fala, Henrique. Pode falar. O interessante é que a encarnação que eles querem, né, que o Messias dos judeus seja aquele que seja homem. Ou seja, ele vem da terra para ajuntar, através da vitória e glória, para ajuntar os maus, né? E através de Gevurah, levar o Criador para a inexistência, né? Exatamente. Voltar ao Criador. A gente pode entender dessa maneira. Ou, por exemplo, partindo do Keter, vindo para a Terra, o milênio também, né? Pode ser tem essa interpretação, porque o fundamento vai ser o milênio também, tem a ver também. Sim. Exatamente. E o que é interessante frisar aqui é que, tanto no delta para baixo, representando a dextra do Criador, quanto o delta para cima, representando a sexta, nós temos duas sefirotes ocultas no meio do delta, que é o próprio oculto e a beleza. Nos dois, né? Exatamente. O que mostra para a gente também que, como sendo manifestação dual do Criador, a gente pode entender que essa beleza e esse oculto, a gente pode encontrar tanto vindo da parte da dextra quanto da sextra. Por isso que o professor Aco muitas vezes fala, e aqui a gente já comentou também algumas vezes, que não é uma questão de temer a manifestação do anticristo, mas simplesmente entender quem ele é, porque ele também está cumprindo o seu papel nessa história. Então, ele é tão fundamental quanto todos nós. O cumprimento de tudo. Oi?
E mais uma questão que eu acho legal a gente acrescentar. Vale? Por exemplo, alguém pode pensar, mas peraí, a dextra, o bem, representado pelo para baixo, e a sexta, o mal, representada pelo delta para cima. Só que quando a dextra veio, né? Quando a dextra veio para trazer o fundamento, vamos dizer assim, né? Veio de forma humilde, né? Sim. A dextra veio de forma humilde. Apesar de como você ter dito aí, a gente ter a questão do oculto e da beleza, né? Que ambos não estão aí aparecendo por não terem essa ligação formada pelo triângulo, né? Eles estão internos, vamos dizer assim. A dextra, no caso, né, vem do alto, né? Direcionado para a base, alicerce, fundamento, né? Aqui na Terra, vem em forma humilde, vamos dizer assim, né? E assim, ele acaba meio que passando despercebido, justamente, né? Por ele não ter as qualidades que vai ter, né? O anticristo, a sexta agora, que vem com um delta para cima, né? Tendo na sua base aí a glória e a vitória, né? E o que está chamando a atenção, né? Para a figura dele é justamente o fato dele estar em visibilidade, né? Enquanto o outro se ocultou, né? E sempre que a identidade deles era revelada ou por algum espírito maligno ou quando teve, né, a revelação que foi compartilhada, né, por Pedro, né, quando disse tu és o Cristo, né, Jesus ele pede para não contar para ninguém, né, manter aquele contexto de sigilo, porque se fosse revelado, poderia atrapalhar os planos, vamos dizer assim, né? Já com a sexta é justamente o contrário. O que tá apontando para a sexta é justamente um contexto aí de visibilidade, né? Gente, que doido, né? Desculpa interromper, professor Thaís. Sim. Que loucura é isso? Exatamente. Porque, no caso, para os judeus, então, vai vir o Cristo que eles sempre esperaram. Que eles acharam, quando Jesus veio na Terra, eles acharam que ele vinha em glória e majestade. Sim. Ele vinha em formosura, que vinha todo maravilhoso, o rei dos céus. Exatamente. E não aceitaram, coitado, ainda crucificaram. Agora vai vir um que vai estar explicitamente falando que é o Criador, e eles vão aceitar de braço aberto. Sim. A dualidade, né? Exatamente. E ainda tem a questão do seguinte, né? A gente pode entender de forma dual a presença do Keter aí, né? Num contexto inicial, de o anticristo, né? Se colocar como alguém de destaque, como, sei lá, alguém que merece colocar a coroa na cabeça, porque vai trazer solução, falsa solução, vamos dizer assim, né? Tem também a questão que foi colocada aí, né? Que, no caso aí, vai tá juntando a palha, né?
e o destino é voltar para o Criador, né? Num contexto de inexistência. Professor, Né? posso falar? Fale. Só para complementar aí a observação de Lilian, eles vão aceitar esse delta para baixo aí, Esse delta para porque cima, João Miguel. não, é o Kushner é o delta para baixo, né? Não, é delta para cima. No caso, vai ser delta para cima, Juzinho. Por isso que eu confundi, mas agora eu tô entendendo. Ah, tá. Mas por que isso? Porque ele vai vir alisando o ego dos judeus, Sim. entendeu? Tudo que os judeus querem, o nosso Senhor Jesus, ele não fez a vontade dos judeus. Ele destruiu o templo. Esse aí vem construir o templo, né? Ele Olha aí, a veio base montado dele no, fala ju- com no ele mesmo, né? ele veio montado no jumentinho, humilde. Esse aí vem como rei. Vai ser empoderado. Sim. Entendeu? Deixa eu O outro não não tinha, o outro era desprovido de beleza. O outro era alguém. Uma beleza diferente. Isso, entendeu? Era Humildade. como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Esse aí, né? Ele vem Esse aí é o bambambam, né? Então aí o que acontece? Ele tem tudo que o ego ama. Então aí por isso que ele vai ser aceito. E o Dat, O né? cara de macarrão vai fazer uma macarronada. Isso! Macarrão, né? Fala, Henrique. Além, porque para eles, para os judeus, ele é o delta para cima e para nós é o delta para baixo. É isso aí. O nosso Cristo, para eles, é o delta para baixo. Porque eles dizem até no Talmud que Jesus era um feiticeiro. Pois é. Por exemplo, o Dat, que o Walter estava falando, por exemplo, vem da boca, né? Confessar que ele é o Messias. Os judeus estão todos confessando que o Jared é o Messias, ou o outro Messias, né? Já Jesus não falava, olha, não fala nada, então tem a ver com a boca, né? O Dat. Ah, sim. Uhum. Eles estão confessando, né, João? Estão confessando que esse aí é o Messias, né? Eu só quero falar o seguinte. Fala aí, Bruno. Existem dois pontos de interseção dos dois deltas, que são entre o rigor e a misericórdia, Gevurah e o Hesed. Sendo que, no delta para baixo, que representa Jesus, essa misericórdia, ela é para quem? Esse rigor é para quem? Para aquele que negou ele. E que no delta para cima, a misericórdia vai ser para quem? E o rigor vai ser para quem? É isso que eu ia perguntar para você. Vai inverter. Esse ponto de interseção, ele é diametralmente oposto ao de Jesus. Sim. Né? Então, a gente consegue observar nesses dois deltas aí. No caso do delta para cima, vai ser para nós tudo isso. No caso do delta para baixo, que é o nosso verdadeiro, vai ser para eles. É isso? Peraí, agora você me confundiu. O delta para baixo... Bom, somos judeus aqui agora, nesse momento. Jesus é o delta para baixo. Isso. E JCK é o delta para cima. Certo? Uhum. Partindo do pressuposto que não somos judeus, a gente sabe que, na verdade, a ideia seria a oposta. Mas como a gente está olhando pelo lado judaico e até percebendo que a base do triângulo, que é a linha que está mais próxima ao Keter, e que não culmina no Keter, mas que está próximo ao Keter, é que vem da emanação do domínio, da coroa, do poder, né, que está lá em cima no Keter. Enquanto o que a sexta, a base dela é exatamente a glória e a vitória.
ou seja, a linha que está mais próxima do Iesod, que é o fundamento. Fora que não tem sustentação, né? Isso, exatamente. Ela está acima do fundamento. Ela não toca no fundamento, né? Então, para a gente entender, é como se a gente estivesse invertendo os polos, tanto para a representação da Dextra, Jesus, quanto para a representação da Sextra, até o momento do nosso amigo JCK. Aí passa para aquela imagem, Altair, por favor. O hexagrama? O hexagrama. Ó, esse daqui é o master, ó. Então, esse daí... Os dois aí, ó. Nesse hexagrama aí, a gente está vendo... Deixa eu me situar aqui. Esse aí é o criador dual. Esse aí está mostrando tanto a Dextra quanto a Sextra. Isso, exatamente. Ali é a interseção. Isso. Está mostrando todas as interseções, né? Beleza. Aqui fica mais claro para a gente entender de como que esses dois deltas se entrelaçam, né? Sim. Se manifestam. E aí eu acho que é interessante a gente observar, por exemplo, lá no Gevurah e no Hesed, que o ponto de interseção do delta, ele é duplo, no sentido de que, se para Jesus o rigor e a misericórdia era para uns, no caso da Sextra vai ser para o outro. Sim. Né? É duplo, né? Então, Altair, tem um outro hexagrama. Extra após vencer o crivo. Não sei se Sim. tem esse. Peraí, tá aqui. Gente, tô passada. Nossa, tanta revelação. Então, agora a gente tem aí um hexagrama que está mostrando para a gente as características que são encontradas após Jesus vencer o crivo. Então, é a Dextra aí, a Dextra representada num hexagrama após o crivo. Então, a gente tem lá Biná e Kukimá, a inteligência, né, como a gente viu. Sim. E É sabedoria. fazendo o delta para baixo, na interseção. Deixa eu só voltar aqui. Então, a gente tem ali, formando o delta para baixo, né? A inteligência e a sabedoria, culminando na beleza. Repara que agora o ponto de junção do delta não está indo lá no Iesod. Ele está indo na beleza agora. Tá indo na beleza, já entendi. Acho que sim. Então aqui a gente tem a inteligência e a sabedoria se ligando à beleza disso e, consequentemente, o delta para cima mostrando na base Gevurah e Hesed, que são nada mais do que o rigor e a misericórdia, que levam ao Keter, a coroa, que é coroado no topo, no alto da onde emana toda a sabedoria, no topo da sabedoria. Então, esse hexagrama, ele representa a manifestação dual, tanto daquele que desceu metaforicamente, né? Está falando de maneira metafórica, e que desceu com inteligência e sabedoria e beleza, colocando fundamento, né? Trazendo fundamento, e subindo, levando para o topo, levando para cima esse rigor, essa misericórdia, ou seja, essa vida com rigorosidade, com misericórdia, que volta ao Criador, que volta à coroa.
Ô, Bruno, Sim. ó, no pós-crivo, que eu entendi, eu não sei se vai acrescentar. Claro. O conhecimento da sabedoria vai construir um reino. O Tífere é a beleza, vamos dizer assim, vai ser próspero, vai ser um reino que Jesus não trouxe naquela época, mas vai ser um reino muito eficiente, eficaz, tenha sucesso, entendeu? Apoiado na Gevurá, vamos dizer assim, na justiça, na misericórdia, para alcançar o topo que seria, por exemplo, estabelecer o reino. Não sei. Sim. Aí eu já não sei o que é. Sim. E é interessante, porque agora, né, a gente não vê mais, que nem o Bruno mencionou aí, a gente não vê mais a questão do fundamento, e o Keter, que não estava presente antes, agora ele se faz presente, porque no pós-crivo, aí sim, ele vai vir para reinar, vamos dizer Sim. assim, né? Então, interessante essa observação sua aí, João. Uhum. Exatamente, João. E aí, o que eu queria elencar aqui é que a manifestação de Jesus, ela volta, entre aspas, durante um tempo, para o Keter, para o Criador. Então, ela é o delta para baixo que se manifesta com sabedoria, inteligência e graça, e que, a partir da vida crivo, ou seja, da justiça e da misericórdia que teve aqui nesse plano material, ela volta ao Criador com todas essas características. Ou seja, ela desce com sabedoria, graça e inteligência, ou inteligência, graça e inteligência, sabedoria e graça, beleza? E vive com justiça e misericórdia e volta ao Criador. Então, é um movimento que a gente pode observar a partir desse hexagrama, que é o pós-crivo. Que lindo. Né? Bruno, posso colocar o hexagrama da Sextra também? Pode, bota aí, vamos dar uma olhada nesse daí também. Que lindo. Legal. Agora a gente está vendo o seguinte. Então, agora a gente está olhando para o hexagrama da Sexta, na qual a gente consegue ver ali o delta para baixo, com a sua base lá, sua linha horizontal, entre a glória e a vitória, que culmina no Malhut, que é o nosso mundo, é o nosso reino. Enquanto que a gente tem o delta para cima, sem base. Isso, é isso que eu ia falar. Tocando apenas lá no Tiferet, lá em cima, que é nada mais, nada menos que a beleza, a graça, mas que não tem base, estrutura que sustente aqui nesse plano material. E foi exatamente aquilo que você observou lá no começo, João. Bruno? Ou seja, quando eu manifesto Jesus no tempo e ele acontece de cima para baixo, vamos enxergar a Kabbalah de cima para baixo. Então, eu tenho o primeiro hexagrama acontecendo na dextra, e quando eu movimento a partir do tempo esse hexagrama para baixo, encostando em Malhut, eu já tenho a manifestação da sextra acontecendo. Entende? Beleza. Então, voltando só, retomando o que eu estava falando. Nesse hexagrama, a gente tem a glória e a vitória tocando no reino, né? Tocando aqui no reino, no Malhut, tocando aqui embaixo no plano material, e o delta para cima indo apenas na beleza da graça, sem base, sem fundamento para a manifestação posterior, vamos dizer assim, da sexta. E aí, o que eu enxerguei, isso é um ponto de vista que
logo quando eu bati o olho, me veio a imagem. Qual é a figura, qual é o delta, na verdade, que representa a manifestação da Dextra? A manifestação da Dextra é representada por um delta para baixo. E se a gente pensar em categorias de movimento, esse delta para baixo, que é a Dextra, é que vem do alto ferir lá no reino, a pontinha, ferir lá no reino, todos esses acontecimentos que vão estar sendo revelados a partir da sexta do Criador. Então você tem que criar a imagem, você tem que criar a seguinte imagem. É como se uma pedra pontuda tivesse descendo lá do alto do topo da coroa e que vai tocar lá no reino, culminando no fim dessa grande história, dessa linda história que estamos vivendo, né? Então, você observa que a coerência de Jesus está representada pelo delta para baixo, prova mais uma vez que no retorno do milênio, ele vai ser essa pedra que vai descer e vai furar e vai terminar, vai acabar, vai destruir, vai desfazer esse reino hoje dominado pelo ego, né, pela sexta. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas é mais ou menos essa a imagem que eu estou querendo passar para vocês. Tem alguma outra imagem, Altair? Acho que tem mais uma. Deixa eu confirmar aqui. Por outro lado, né, Bruno? Enquanto a Dextra representa o delta para baixo, a pedra que vem, né, para aniquilar esse reino material, esse reino que foi corrompido pelo ego, vamos dizer assim, né? Por outro lado, a Sextra é um delta para cima, né, sem base, sem fundamento, né? Exatamente. Esse? De Keter a Yesod. A gente acabou falando dele no meio, Tem mas razão. na verdade esse seria o último hexagrama para a gente enxergar de Keter, né, até o fundamento, toda a interseção entre a Dextra e a Sexta. Sim. E voltando àquela imagem que eu falei, do delta para baixo indo, se direcionando como um movimento, como um delta para baixo que se movimentasse dentro da Kabbalah. Ou seja, ele vai lá em Malhut e volta até lá próximo ao Keter. Sim. Então, você enxergando a história e ao longo do tempo, você observando esse caminho como tempo, você vai observar que Jesus vai se manifestar no espaço de tempo e que, por último, ele vai continuar caminhando. Mesmo que com a manifestação da Sexta, a Dextra ainda está caminhando para tocar em Malhut. Ou seja, esse movimento é um movimento que vai destruir esse delta para cima que é a Sexta. Sim. Ela vai se manifestar, vai cumprir a sua missão, vai efetuar aquilo que já está planejado e programado para ela. Entretanto, a Dextra vem descendo até tocar Malhut. Quando ela toca em Malhut, a gente vai entrar no reino. Sim. É aí que começa o reino. Exatamente. Entendeu? É exatamente isso aí que eu queria pontuar para a gente. E assim, gente, realmente a gente tem que analisar esse hexagrama aí como uma imagem final, vamos dizer assim, porque nessa proposta agora, a gente vê tanto a questão do fundamento quanto a questão do Keter, coroa, né?
a gente vê tanto a questão da inteligência e sabedoria, quanto a questão da glória e da vitória, né? Mas tudo isso realmente num contexto que inicia no reino e dá sequência na imatéria, vamos dizer assim, né? Tá, e Binah e Hokmah, entre Hesed e Geburah, formam duas ampulhetas. Sim. Ou seja, isso aí destaca o tempo de Deus quanto a manifestação das características do tempo do Messias, dos judeus e o nosso Cristo. Exatamente. Exatamente. Perfeito, hein? Perfeito. E era isso, essa era a imagem que eu tinha na cabeça quando a Altair me mostrou essas imagens aí.